meus amigos, estamos de volta, dando sequência, portanto, ao nosso rol de violências. Temos agora, no inciso 3º, a violência sexual. Portanto, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induz a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, vejam, meus queridos, que aqui também esse inciso tem sido muito cobrado nos exames, que são as variáveis de violência sexual. Claro, aqui a maioria delas vai caracterizar um crime contra a dignidade sexual. Maravilha? Então, veja, depois da violência sexual, nós temos a violência patrimonial, que é aquela entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, veja-se, por exemplo, o casal se separou e aí o marido ele não permite que a mulher retire seus pertences da casa ou não permite que ela retire suas roupas para o trabalho. Então, veja aqui, nessa hipótese, nós vamos ter uma espécie de violência patrimonial. Maravilha? E, por fim, nós temos a violência moral. Essa entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Perfeito? Calúnia cuida-se de imputar falsamente a alguém a prática de um crime. Na difamação, nós temos a situação em que o agente imputa uma situação que vai ofender a reputação da vítima, e na injúria nós temos hipóteses em que o agressor ele vai imputar alguma qualidade negativa para essa vítima. Então, veja aqui, essa violência moral, ela cai muito em prova porque ela é a única em que vem especificada exatamente quais são as suas modalidades. No caso, injúria, calúnia e difamação. Então, muita atenção, porque também é prato cheio para as provas de primeira fase. Lembrando, calúnia é imputação de fato falso definido como crime. Difamação, imputação de fato que ofende a reputação da vítima. E injúria, atribuição de qualidade negativa, geralmente caracterizado por xingamentos. Então, essas são as hipóteses de violência moral. Perfeito? Eu trouxe aqui para vocês, a título de esclarecimento, uma decisão muito importante do STJ, em que ele aborda essa questão das várias espécies de vulnerabilidades. Veja, apesar de haver decisões em sentido contrário, prevalece o entendimento de que a hipossuficiência e a vulnerabilidade necessárias à caracterização da Lei Maria da Penha são presumidas. Ou seja, a mulher na Lei Maria da Penha possui uma proteção decorrente de direito convencional de proteção ao gênero. O que é isso? Olha, eles estão dizendo, olha, a Maria da Penha, ela veio por força de um tratado internacional que o Brasil incorporou em seu ordenamento. Proteção essa que não depende da demonstração concreta de fragilidade física, emocional ou financeira. Então, por exemplo, no nosso caso aqui desse julgado,
de 2016, o agressor praticou isso contra a namorada, que era uma procuradora da AGU, Advocacia Geral da União, que é um cargo em que se tem um certo status. Então, veja que a defesa do agressor queria bater da seguinte tecla: ora, a mulher ocupa um cargo importante. Essa mulher ela não é vulnerável. Veja que o STJ falou que não temos só vulnerabilidade econômica, nós temos várias outras vulnerabilidades. Então, ainda que a mulher ocupe um cargo considerado de peso, um cargo considerado com certa parcela de poder, digamos assim, ainda assim ela pode ser vítima de violência doméstica, como foi o caso. Veja, procuradora da AGU que possuía autonomia financeira e ganhava mais que o marido. Então a STJ falou: olha, não interessa, ainda que ela ganhe mais, ela pode perfeitamente ser vítima de violência doméstica. Tudo bem? Então, veja aqui uma abordagem das várias espécies de vulnerabilidades. E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês um quadro em que nós temos algumas situações de caracterização da violência. Agora aqui pode estar ilegível, mas no seu material de acompanhamento tem aí o slide bonitinho. Filho contra a mãe, aplicamos sim Maria da Penha. Filha contra a mãe, podemos aplicar Maria da Penha. Pai contra a filha, aplica-se Maria da Penha. Irmão contra a irmã, aplica Maria da Penha, mesmo que eles vivam em locais separados. Genro contra sogra, aplica Maria da Penha. Nora contra sogra, aplica Maria da Penha, desde que entre essa nora e essa sogra exista relação íntima de afeto e também que haja uma vulnerabilidade da sogra. Maravilha? E aqui, companheiro da mãe, ou seja, padrasto contra enteada, também se aplica Maria da Penha. Tudo bem? Então, essas são as hipóteses em que nós temos de forma mais corriqueira as aplicações da Maria da Penha. Isso aqui que nós vimos são zonas seguras que você pode levar para a sua prova de primeira fase. Maravilha? Agora, já esgotando, portanto, o tema das vulnerabilidades, agora nós adentramos em um novo tema, que é o atendimento pela autoridade policial. Exatamente isso. Nós temos que fornecer locais especializados para o atendimento da mulher que se encontra em situação de vulnerabilidade. Desde o recebimento dessa vítima na delegacia de polícia, até a condução dos trabalhos no curso ali da constatação dos fatos, do encaminhamento da vítima para eventuais medidas protetivas, e isso é uma novidade trazida pela lei. Então, veja aqui, o atendimento que a mulher vítima receber, ele deve ser especializado, ininterrupto e prestado por servidores capacitados. Ou seja, também, além disso tudo, preferencialmente, não é obrigatoriamente, essas pessoas que atenderão a vítima deverão ser do sexo feminino, ok? Nós temos na Lei Maria da Penha algumas diretrizes que as entidades de atendimento policiais devem observar, diretrizes que as delegacias devem observar. São elas: deverá ser garantia da salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em situação de violência doméstica e familiar. O que significa isso? Bom, ela deve receber proteção a partir do momento que ela ingressa em uma viatura policial ou a partir do momento em que ela pisa dentro de uma delegacia de polícia. Então, ela tem proteção imediata, ininterrupta. Perfeito? Em nenhuma hipótese deverá ser permitido o contato da vítima
de seus familiares e das testemunhas com os investigados, suspeitos ou com as pessoas que tenham relação com eles. Ou seja, muitas vezes o agressor pratica a violência, a vítima vai à delegacia e ele fica rondando a delegacia ou fica telefonando para proferir mais ameaças. Então, veja aqui, a entidade de atendimento policial, ela deverá barrar esse contato, inclusive com os familiares da vítima mulher. Perfeito? Terceira diretriz que é trazida pela Lei Maria da Penha: não permitir a revitimização da depoente. Ou seja, na hora de colher as informações da vítima mulher com relação aos fatos, esse colhimento não deve ficar, não pode ficar sendo repetido. Ela não tem que ficar revivendo o tempo todo os fatos. Então, ela vai dar uma narrativa, uma declaração, ela vai ser colhida a termo e ela não pode ser repetida, ok? Isso nós chamamos de revitimização. Então, veja, deve-se evitar que sejam sucessivas vezes ouvidas sobre o mesmo fato no âmbito criminal, civil e administrativo. Também se deve evitar questionamentos sobre a sua vida privada. Como assim, professora? Então, por exemplo, teve lá uma violência praticada contra a mulher. Perfeito, essa mulher está lá na delegacia. Aí, suponhamos que na oitiva dessa mulher, da vítima, o delegado ou a delegada pergunta assim: tá, você já traiu seu marido? Você já provocou ele de alguma forma? Veja, percebam que na coleta das informações ali pelo delegado ou pela delegada, a vítima ela está ficando em uma situação constrangedora, inclusive uma situação, perguntas que não tem nada a ver com a violência que foi praticada. Ora, se ela já traiu esse marido, se eles já discutiram em outras oportunidades, de forma que ela se comportou de maneira equivocada. Então, veja que isso se chama revitimização. A vítima ela fica o tempo todo vivenciando as situações desagradáveis. Então, essa diretriz é novidade da Lei Maria da Penha e, com certeza, ela poderá ser objeto de cobrança na sua prova. Maravilha? Então, nós poderíamos, por assim dizer, conceituar a revitimização como sendo, né, a vítima de um crime, especialmente em delitos sexuais ou violentos, todas as vezes em que for inquirida sobre os fatos, de alguma forma submetida ao mesmo trauma, porque ela tem que ficar repetindo as informações, um novo sofrimento ao ter que relatar um episódio triste e difícil da sua vida. Desse modo, a cada depoimento ela sofre uma nova violência psicológica. Perfeito? Assim, revitimização consiste nesse sofrimento continuado ou repetido da vítima toda vez que ela tem que lembrar os fatos. Maravilha? Então, esse é um conceitinho aqui que eu trouxe para vocês. Perfeito? Agora, também ainda, com relação às entidades de atendimento policial, nós temos algumas diretrizes com relação à forma que a vítima deverá ser inquirida, deverá ser perguntada pelo delegado de polícia ou pelo escrivão de polícia. Então, veja, a primeira delas: a inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim, o qual conterá os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou testemunha e ao tipo e à gravidade da violência sofrida. Então, deverá haver ali um aparato físico capaz de atender de forma plena essa mulher em situação de vulnerabilidade. Perfeito? Também, quando for o caso, a inquirição será intermediada por um profissional especializado em violência doméstica, designado pela autoridade judiciária ou policial. Claro, muitas vezes a vítima ela se encontra
ou ela atinge o estado de choque em razão da violência que ela sofreu. Então, é claro que, nesses casos, a abordagem policial ela deve ser feita por um profissional capacitado, justamente porque para nós evitarmos essa revitimização dela e o agravamento do estado